Temos, então, agora a oportunidade de meditar um pouco sobre a história de Jesus. Já cantamos que ele falou pelas montanhas. Vamos contar, então, agora um pouco desta história. Nós sempre temos dito que nós precisamos contar a história do Natal. Nós fazemos isto cantando. Nós precisamos fazer isto porque nós, como mostrei na mensagem desse mesmo dia 13 de dezembro, no culto das 9 horas, nós temos apagado o sobrenatural das nossas vidas. E pagamos o preço por isso, é claro. E o Natal tem elementos que são de natureza sobrenatural. Anjos aparecendo, por exemplo, algo sobrenatural. Mas o Natal tem elementos comuns, naturais. Na verdade, o sobrenatural é a concepção de Jesus por Maria sem a participação de um homem. Isto é sobrenatural. E há pessoas que não aceitam este fato por ser sobrenatural, mas nós temos que aceitar os fatos sobrenaturais porque eles são reais. Os anjos, quando aparecem a Maria, isso é algo sobrenatural, mas a resposta dela é algo natural, no sentido que ela poderia dizer sim e poderia dizer não. Em relação à história do Natal, apesar de termos algumas dificuldades por pessoas tomadas pelo ceticismo ou por um tipo de cientificismo, nós temos relatos que nos mostram a historicidade do Natal. Isso não quer dizer que esses relatos não nos deixem a nós, homens e mulheres modernos, em dificuldades. Então vamos só, primeiramente, nos lembrar que a história do Natal é contada em 2 evangelhos. João conta de uma maneira totalmente poética. Mateus e Lucas contam de uma maneira precisa, histórica. Vamos nos lembrar que Lucas era um historiador. Nenhum fato narrado por Lucas foi desmentido até os dias de hoje e nunca serão. Em Lucas, nós encontramos as narrativas, estou aqui com a minha Bíblia aberta, na versão que tem utilizado Nova Almeida Atualizada. Em Lucas, nós temos, no capítulo 1, o nascimento de João Batista. Por quê? Porque João Batista foi aquele que disse que Jesus viria. E quando Jesus apareceu perto dele na Galileia, ele disse que Jesus era aquele que iria, como de fato ocorreu, tirar o pecado do mundo por sua morte na cruz. Nesse mesmo capítulo, a partir do verso 26, nós temos o encontro sobrenatural do anjo com Maria e com Isabel, uma parenta, não sabemos o grau de parentesco. Alguns dizem prima, mas a Bíblia não diz isso, diz que eram parentes. E temos o cântico de Maria. É claro que esse cântico foi elaborado a partir do cântico real de Maria, porque a forma que está aqui é uma forma poética, e ninguém fala desse modo, mas alguém pegou as palavras, o sentido das palavras de Maria em resposta ao anjo e compôs, ou ela mesma, alguém de sua família, um vizinho, um amigo, um teólogo, este cântico, dando a esse cântico essa forma. Depois temos a narrativa de Zacarias, que contém um elemento sobrenatural, porque ele ficou gago, ou melhor, mudo, por um tempo, porque não creu na promessa que lhe fizera. E é bom a gente aprender isso. Quando nós não cremos no sobrenatural, nós perdemos as bênçãos de Deus. E aí nós temos, ainda no capítulo 2, a narrativa dos
anjos visitando a Maria depois desse nascimento, que começa no capítulo 2, o nascimento propriamente dito, e depois a visita dos anjos. A narrativa de Lucas termina com a profetisa Ana, quando Jesus é apresentado no templo. Eu vou voltar a isso daqui a pouco. Depois, então, já é um salto na história, é a volta de Jesus ou a sua família, ou a ida de Jesus para Nazaré. Então, esses são os elementos: a volta para Israel, especificamente a chegada a Nazaré, o retorno da família, mas não o retorno de Jesus, porque Jesus não conhecia ainda Nazaré, porque nasceu em Belém. Isso nos capítulos 1 e 2 de Lucas. No capítulo 1 de Mateus, nós temos também o relato do nascimento de Jesus, aqui com a genealogia que começa, e depois a narrativa do nascimento, que é breve, e em seguida a visita dos magos, que contém também o elemento sobrenatural, uma vez que eles foram conduzidos por uma estrela. Estrela não anda. Há uma narrativa aqui de natureza sobrenatural e várias outras. Quando os magos vêm a Herodes e desejam voltar para contar onde Jesus tinha nascido, a casa em Belém onde ele estava, sobrenaturalmente tiveram um sonho e receberam a revelação para não contarem Herodes, porque Deus sabia a intenção de Herodes. E, a partir daí, são elementos naturais. Em segundo lugar, quero dizer que todas as personagens da história romana ou da história de Israel mencionadas nesses autores, Mateus e Lucas, todas essas personagens são corroboradas pela história profana, isto é, estão nos documentos ou de Israel ou nos documentos do Império Romano. Eu quero mostrar para vocês esses personagens com as suas datas. O nosso querido Fábio preparou aí uma transparência muito bonita. Ele vai mostrar, então, falando das personagens, Augusto, Tibério. Vamos ver, então, aí. Vou aqui para o meu YouTube, porque, sim, então nós temos a entrada aí. Ele fez um quadro mostrando, então, algumas personagens dessa história. Primeiramente, o imperador Augusto. Aí nós colocamos a data em que ele foi o imperador, do ano 27 antes de Cristo até o ano 14 depois de Cristo. Imperador Augusto, fartamente documentado. E colocamos também entre parênteses as datas de nascimento e morte dele. Ou seja, um homem de verdade. Então, não é uma invenção, um imperador romano que Lucas inventou. É alguém com vida real, com reinado real. Depois nós temos outra personagem. Nós temos o procurador Quirino, que foi procurador durante 24 anos, 12 antes de Cristo até 12 depois de Cristo. O que era um procurador? Era um procurador ou cônsul. Era, depois do imperador e de senador, o cargo mais importante da história política romana. Claro que os generais então tinham lá o seu valor, mas era o senador, o imperador, o senado, com os dois então comandavam o império e eles nomeavam, o senado nomeava, como se fosse um decreto legislativo, mas claro, sempre a partir da iniciativa do imperador ou de ambas as partes. Esse procurador, o nome já diz, ele agia em nome do imperador. Então, esse Quirino foi imperador na Síria. A Síria, então, era uma região que englobava
o pequeno incrustamento chamado Israel, que era um Estado cliente, isto é, tinha alguma autonomia, como veremos a seguir. Então, Quirino, que mandou fazer o recenseamento, no segundo Jesus se apresentou, governou, teve o seu exercício da procuradoria ou do consulado de 12 a 12, porque a história vai mudar daqui a pouco. Depois nós temos uma outra personagem, que é o rei Herodes. O rei Herodes nasceu no ano 73 a.C. e viveu até o ano 4 a.C. E governou a Judéia, ou Israel, genericamente falando, do ano 37 a.C. a 4 a.C. Foi ele que reformou o templo de Jerusalém, que seria destruído no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém. Tudo comprovado documentalmente, fartamente. Herodes era grande, foi assim chamado por causa de grandes obras que ele fez, a maior delas, certamente, o templo, mas muitos palácios. Vamos a uma outra personagem da história, o rei Arquelau. Quando no ano 4 Herodes morreu, o reino de Israel foi dividido em 4 partes, chamadas de tetrarquia. Um desses se chamava Arquelau. Ele governou do ano 4 a.C. a 6 depois de Cristo e foi demitido pelo Império Romano, que nomeava e desnomeava. Então, na Bíblia ele é chamado de, às vezes, Arquelau, às vezes de Herodes, porque era da família de Herodes, isso era comum. Próximo personagem, Herodes Agripa, outro descendente de Herodes, por causa da tetrarquia, que vai do 4 até o 39. E ele governa a parte mais ao norte, porque, como eu disse, foi dividido em 4 partes. E aí temos o imperador Tibério, importantíssimo, porque foi no reinado de Tibério que Jesus começou o seu ministério. Então, ele começou a governar, o imperador Tibério, do ano 14 depois de Cristo até o ano 37 depois de Cristo. Ele nasceu em 42, já chegou com bastante idade a ser imperador e faleceu no 37, quando então, obviamente, deixou de ser imperador por falecimento. E aí nós temos Pilatos. Pilatos, as datas dele não são assim muito seguras, tanto é que eu não coloquei aí a data de nascimento e morte dele, porque não há esse registro. Mas há registro na história romana que ele foi o governador, um pouco abaixo do procurador, por isso chamado de prefeito também. O governador seria Quirino, não nesse período dele, mas anterior, e abaixo do procurador estava o prefeito ou o governador. Então, aí estão as datas, ele começou a governar sobre a região de Israel no ano 28 depois de Cristo até o ano 35 depois de Cristo. E também acabou demitido porque a corte de Roma, como todas as cortes políticas, o Planalto não é diferente aqui no Brasil, é intriga, tudo quanto é lado aí, só que o poder era absoluto nas mãos do imperador. Então, essas são as personagens da história. A próxima imagem que vamos ver é uma animação, um movimento, falando aí sobre os eventos do Natal propriamente dito, nos quais, então, nós vamos nos deter. Bem, quando nasceu Jesus? Ano, não sabemos. Mês, não sabemos. Temos uma certeza. Foi antes do ano 4 antes de Cristo. Amanhã vai entrar no ar um vídeo em que eu detalho especificamente esse assunto,
por que Jesus Cristo nasceu antes de Cristo Jesus. Lá eu explicito aqui, não vou fazer isso, porque demanda uns 10 minutos que não temos nesse momento. Então, vamos lá. Temos uma certeza, dizia eu, e a certeza é a seguinte: se Herodes morreu no ano 4, e a maioria dos historiadores, há pouca discussão a esse respeito, só muito recentemente começou a discussão a esse respeito, mas ao longo da história é aceita essa data do ano 4 para a morte de Jesus. Se Jesus, então, para a morte de... vou formular para ficar claro. Se Herodes, então, morreu no ano 4 antes de Cristo, isso é aceito universalmente, com uma rara exceção da literatura que eu examinei. Jesus, então, nasceu antes da morte de Herodes. Isto é, a certeza que nós temos é que ele nasceu antes do ano 4 antes de Cristo. Então, Jesus nasceu entre o ano 7 e 4 antes de Cristo. Obviamente, antes de Cristo, a contagem é numeração negativa. Por isso, o terremoto, ao tempo dos profetas Isaías e Amós, foi no ano 654 antes de Cristo. Depois disso, então, o número vai diminuindo, só para ficar bem claro. Então, Jesus nasceu entre o ano 7 a 4. Antes, impossível. E depois, impossível, porque Herodes estava vivo quando ele nasceu. A data, então, mais provável, podendo ser 7, ser 6, ser 5, ser 4, é, eliminando os extremos, o ano 5. Então, Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo. Quando? Bem, nós não sabemos. Provavelmente entre o dia 9 de março e 4 de maio. Quem faz essa sugestão é um astrônomo, um cientista de materiais da Universidade de Cambridge, que é Batista Colin Humphreys. Ele, então, sugere essa data. Ele escreveu um ensaio chamado A Estrela de Belém. Está em inglês, não está em português. Um artigo curto de umas 8 páginas, dá para ler colocando no próprio Google para traduzir. Basta você procurar Bethlehem Star e o nome do autor, que vai ficar bem claro para você. Collins Humphreys, nome dele, com H. Qualquer dúvida pode me perguntar. Então, ele acha, porque como ele estudou a Estrela de Belém, ele usa esta marca, porque para ele, muito provavelmente também, se penso, a Estrela de Belém era um tipo de cometa, e esses cometas estão datados. Tanto na China há datações do aparecimento desse cometa, como em outros lugares. Então, ele usa esse cometa como ponto de referência. Então, Jesus nasceu entre 9 de março e 4 de maio. Por que não foi em 25 de dezembro? Porque, provavelmente, não seria possível que os pastores estiverem no campo, guardando os seus rebanhos, porque era muito frio, dá menos do que 0. Então, eles não estariam no campo. Claro que estariam guardando o seu rebanho, mas não estariam no campo. Estariam numa caverna, se protegendo, e haveria tantas nuvens no céu, neblina, próprias do frio, que não dava para um anjo aparecer e todo mundo ver. Então, a data de 9 de março, com uma margem aí de 2, 3 meses, é uma proposta bastante plausível, bastante razoável. Então, 25 de dezembro pode ter sido? Pode ter sido, mas é pouco provável. Pouco provável por causa que a narrativa que nós temos em Lucas, capítulo 2,
nos relata, nos leva a pensar que não era um inverno rigoroso, como é o inverno no hemisfério norte, no dia 25 de dezembro, com muita neve, e eles puderam, os pastores, andar livremente. Então, essa é a possibilidade. Vamos agora, então, a uma segunda data que vai ser agora, então, aí para você, projetada para nós continuarmos aqui a nossa contação de história, para que fique bem clara essa história para nós. Então, vejamos que nós temos aí, nesse quadro, depois do 9 de março a 4 de maio, nós temos a visita dos pastores, que, evidentemente, tem que guardar a mesma data. Se a data foi imediata ao nascimento, estava ainda o bebezinho lá nos seus panos, foi na mesma data, algumas horas depois. E há essa visita, e 8 dias depois acontece a circuncisão, que era feita por um profissional da aldeia, da vila, uma pessoa especializada nisto, que conhecia todos os rituais de purificação. E o sacerdote, então, o habilitava para fazer esse trabalho. Ele ia nas casas e circuncidava os prepúcios dos bebês homens. Isso é algo que vem desde o tempo de Abraão, entrou na legislação judaica e se tornou uma prática aí pelo resto da vida. Até hoje é assim para os judeus. Então, essa data foi a mesma do nascimento, 9 de março a 4 de maio, e aí o 8º dia, que foi, então, esta circuncisão, como temos os relatos bíblicos. Eu coloquei aí as passagens da Bíblia para você conferir. 40 dias depois do 9 de março ou 4 de maio, nós temos Jesus sendo apresentado ao templo, segundo também as regras. Então, isso foi entre 16 de março e 1º de maio. São possibilidades para esta apresentação de Jesus, sempre segundo Collins Humphreys, ok? Que eu estou seguindo. Eu só tenho uma discordância dele que eu vou mencionar, e é exatamente a que nós veremos agora. Então, mais uma data, 20 de abril a 4 de maio. Ou seja, Colin Humphreys calcula que os magos visitaram Jesus com, na sua primeira hipótese, 1 mês de nascido ou 2. Se ele nasceu em 9 de março, 20 de abril, 1 mês e meio, os magos chegaram, ou 2 meses depois, em 4 de maio, decorridos, então, aí março, abril, no 3º mês, seria a visita dos magos. Eu penso que essa visita foi um pouco posterior, no 4º ao 8º mês. Por quê? Para eles terem visto Jesus ter nascido e visto a estrela e saírem do Oriente para chegarem até lá. Se esse Oriente é a antiga Pérsia, era uma viagem de 4 a 6 meses. Por essa razão, estou pressupondo que eles saíram do momento em que viram o astro celeste. Tendo visto assim, eles então desceram, na verdade, não sei se desceram ou subiram, não sei as altitudes aí das localidades, nem sabemos de onde eles eram. A Bíblia diz que eram do Oriente. Eles então vieram. Aqui é importante dizer o seguinte, 2 coisas, uma informação e uma aplicação. A informação é, eu sei que os irmãos já ouviram isso de mim várias vezes, mas vou repetir. Nós não sabemos se eram reis. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que eram magos. No grego, magoi, magos. O que eram os magos? Os magos eram os astrônomos da época. Só que nessa época, a astronomia e a astrologia andavam juntas. Não tinham sido ainda separadas a superstição da ciência.
A astrologia é superstição. A astronomia é ciência. A astrologia só pode ser experimentada pela crença. A astronomia é vista pelos movimentos e pelos estudos científicos. A astrologia não é coisa que quem crê em Deus acredite e nem segue. Então, a lição é, entre outras, a da humildade. Eu fico impressionado que esses magos, que não sabemos que eram reis, mas eram ricos, quando visitaram a Jesus. Quando visitaram a Jesus, Jesus não estava mais na manjedoura. A manjedoura foi o nascimento. Eu vou depois, em vídeo, detalhar o local desse nascimento. Esta manjedoura. Eu fiz uma afirmativa aqui e uma irmã me fez algumas perguntas que mostraram essas perguntas que eu ainda preciso me aprofundar e vou fazer isso ou num culto, talvez não haja essa possibilidade, ou num vídeo que vou publicar nas páginas da igreja e minha, de tal modo que todos poderão ter essa clareza, porque isso está muito claro para mim onde ele nasceu. Pouco depois ele saiu dessa casa, desanuviado o clima denso e intenso do recenseamento, e foi para uma outra casa. Nessa outra casa, Jesus morou por algum tempo, e aí os magos o visitaram. Não sabemos se eram reis, a Bíblia não diz que eram reis, a tradição que o diz. Não sabemos se eram 3, a Bíblia não diz, mas sabemos que eram ricos, porque os presentes que eles trouxeram, ouro, nem preciso falar, incenso e mirra. O ouro sempre foi um objeto muito caro. Mirra era algo muito raro, também caro, e o incenso era algo mais comum. Trouxeram 3 pacotes? Não sabemos. Sempre dizemos que foram 3 presentes. Todos podiam ter dado ouro, todos podiam ter dado incenso e todos mirra. Nós não sabemos. Nós temos sempre que nos ater ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz que deram ouro, incenso e mirra. Não deram 3 presentes, não diz isso. Deram ouro, incenso e mirra. Quantos deram, não sabemos. Mas aprendemos a humildade de um grupo aí de caravaneiros, esses magos que eram ricos, pelos presentes que deram, eram ricos. Mas eles se inclinaram diante de Jesus, adoraram a Jesus. Essa perspectiva que no Natal e em todos os dias da nossa vida nós temos que ter. Não importa nosso conhecimento, nossa fama, nosso dinheiro, nossa autossuficiência, nós temos que nos inclinar diante de Jesus. Isso os magos nos ensinam. Também nos ensinam que eram homens atentos à voz de Deus. Deus fala pela natureza e eles viram. Deus fala através de sonhos e eles, percebendo, não voltaram pelo caminho. Os magos aprendemos isso. Vamos à nossa próxima menção nessa história aí, para que nós possamos claramente perceber que pouco depois, Humphreys coloca entre 4 de maio e 8 de junho, eu colocaria um pouco depois, a família foge para o Egito. Por quê? O Herodes morreu e aí eles têm que fugir. Porque Herodes ainda estava vivo, perdão, ele morre em março desse mesmo ano, mas Herodes manda fazer um decreto. Jesus devia estar, segundo Humphreys, aí com uns 3 meses, 3 meses, eu acho aqui, com uns 8 meses. Por que 8 meses? A minha suposição. A minha suposição é porque Herodes mandou matar de 1 ano para baixo. Então, ele, pelos cálculos dele, tinha a informação de que esse Jesus nasceu há menos de 1 ano. Então, ele deu uma acrescentadazinha, deu uma exageradazinha para não escapar ninguém, mas então Jesus tinha menos do que isso, menos do que 1 ano. Então, eu calculo entre 6 e 8 meses, quando eles fazem a fuga para o Egito.
Quando pensamos em fuga para o Egito, estamos falando de quê? Belém, até a fronteira com o Egito, dá aproximadamente 60 quilômetros. Era uma viagem de uma semana a pé até chegar lá. Por que o Egito? Porque no Egito a polícia de Arquelau não tinha jurisdição, embora fosse Império Romano, mas a polícia, vamos chamar local, não podia chegar lá. Só até aquele ponto. Para quem vê sério, sabe que, teoricamente, o FBI americano investiga em solo americano e a CIA americana investiga em solo estrangeiro. Nem sei se é verdade, mas apenas para mencionar. Então, tinha polícia imperial e tinha polícia local. Então, no Egito, era a polícia imperial, que não tinha nada a ver com Jesus, não estava preocupado com esse assunto. O que estava era a polícia local. Então, por essa razão, eles, ao fugirem para o Egito, ficaram a salvo da polícia de Herodes e depois também de Arquelau, que, claro, seguia a política do seu pai. Então, entre 4 de maio e 8 de junho, ou, no meu ver, entre 8 de julho e 8 de setembro, eles, então, fogem para o Egito. Vamos à próxima data a ser mencionada. E aí, no final do mês de março, possivelmente dia 29 de março, Herodes morre. Então, essa é uma data muito importante. Então, Jesus, com certeza, nasceu antes de março do ano 4 antes de Cristo. Como eu disse, depois vamos, em outro momento, estudar esse antes de Cristo aí para ficar bastante claro. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o que eu estou falando, pode colocar no YouTube que eu comento. Já vou entrar lá e vou ver se tem algum comentário de sua parte. Então, aqui termina, digamos assim, a história da Natividade. Depois eles voltam, mas isso aí está em outro momento. Eu preparei uma outra sequência que é mais ilustrativa disso que eu estou querendo narrar aqui para os irmãos. Então, no dia 0, Jesus nasce. Vamos colocar como 0, podia ser 1. No dia 1, ele recebe a visita dos pastores. Digamos que ele tenha nascido aí por volta de 10, 11 da noite, e os pastores chegam por volta de 2 horas da manhã. Claro que é uma suposição, por isso que eu coloquei ano 0 o nascimento, ano 1 a visita. No dia 8 desse mesmo ano, há a circuncisão. E no dia 40, há a apresentação no templo. Nos meses 2 a 3, os magos chegam. Nos meses 3 a 4, há a fuga para o Egito. No mês 12, a morte de Herodes. Nos meses 24 a 26, a volta do Egito e a fixação da família em Nazaré, onde Jesus ficou até os 30 anos. A pergunta no rádio foi exatamente esta: com que idade Jesus começou a sua missão? Nós temos claramente este relato. Então, ele ficou todo esse período, provavelmente do seu final do seu primeiro ano, do seu 14º mês de vida, até o seu 30º ano de vida, aproximadamente, ele ficou em Nazaré. Então, toda a sua vida foi em Nazaré, por isso ele é chamado de o Nazareno. Então, essas são as datas. Eu quis, então, apresentar essas datas. Repito, são hipóteses, mas que são, ao meu ver, muito clarificadoras, e você tem essa percepção. Tem uma pergunta aqui que chega sobre esse calendário. Bom, esse calendário é algo muito complexo que eu trato nesse vídeo que começará a circular amanhã. Mas o calendário, nessa época, é bom então a gente só antecipar um pouquinho, dada a pergunta, não havia um calendário nem mesmo no Império Romano. Todos os impérios contavam a história a partir do reinado
do imperador X, do governo do rei Y. Lembram de Isaías 6? No ano em que morreu o rei Uzias. Então, era a maneira de registrar, mas não tem data. Como colocar uma data? Era impossível. O Império Romano tentou fazer isto. E aí eles tinham como prática usar como data dos eventos as nomeações dos cônsules, no ano em que foi nomeado o cônsul tal. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Há muitos anos eu fui a um mosteiro, o Mosteiro de São Bento, aqui no Rio de Janeiro, para fazer uma pesquisa. E eles têm uma biblioteca magistral. Passei lá o dia inteiro pesquisando. E aí, na hora do almoço, eles me convidaram para o almoço. E antes de a gente se assentar numa mesa retangular, arredondada, ocupando toda a sala, e aí eu cometi uma tremenda gafe, inesquecível gafe. Você vai num ambiente novo, você comete gafe. Quando colocaram o prato aqui do meu lado direito, eu fui me servir, né? Esfomeado como eu sou, e uma mão agarrou a minha. Eu tinha que esperar o outro da minha esquerda ser servido. Aí então eu poderia me servir. Eu não sabia disso, paguei mico. Mas nesse mosteiro, antes do almoço, ficava lá, não sei se ainda isso existe, um frade. Ele ficava contando o que aconteceu naquele dia na história. Hoje, no ano tal, foi martirizado fulano de tal. Hoje, no ano tal, nasceu Beltrano. Hoje, no ano tal, surgiu a obra Y. É uma maneira de contar. Só estou dizendo que isso me lembra essa maneira de contar. Então, mesmo o Império Romano se contava assim. Depois, o Augusto, o imperador Augusto, demos aí as datas, aí, antes de Cristo, ele procurou fazer um calendário, mas não vigorou. O calendário só passa a surgir de fato, de modo forte, evidente, a partir do século VI. Foi reformado algumas vezes. Então, não havia esse calendário, vamos dizer, mundial, como nós temos no Ocidente. Hoje nós temos. Aí está a data de Augusto, 27 a 14 a.C. Então, a data é contada assim. Então, hoje é dia 13 de dezembro de 2020, depois de Cristo. E alguns querem dizer era comum, mas isso é uma usurpação, que Jesus foi quem realmente mudou a história completamente. Então, fiquem esses registros e essa história. Ora, as datas nós, de fato, não podemos precisar, porque não havia esse tipo de data. O dia nós não podemos precisar. E aqui quero lembrar, mais uma vez, o seguinte. Hoje nós temos o costume de celebrar os nossos aniversários. Mas isto não era comum na antiguidade. Pastor André Lisboa, nosso missionário na Itália, estava numa conversa comigo durante um desses programas aí. Ele disse sem querer, eu captei, que na Itália não se comemoram aniversários das pessoas com a mesma ênfase que nós fazemos aqui. Ora, onde acontecem esses episódios é no caso do mundo romano. Então, nesse mundo da época de Jesus, até hoje não mudou muito, ou mudou alguma coisa, mas não tudo, não se comemorava o aniversário. Por essa razão, ninguém disse, Jesus nasceu no dia X, porque isso não tinha a menor importância. Eu tenho que saber quando é que eu nasci, e a gente quer saber até a hora. Eu nasci, no meu caso, 9 de junho de 1952, acho que 19 horas, algo assim, não me lembro, mas a gente viu uma certa ocasião, que está lá, nossa certidão de nascimento, que naquela época não havia certidão de nascimento. Certidão de nascimento só veio surgir no século XX, quando houve a separação na Europa, também no Brasil, de igreja e Estado. Final do 19 para o 20. Não havia. Os assentos estavam nas igrejas, só para ilustrar que a gente às vezes quer estudar história com os olhares que nós temos nos dias de hoje. Então, essa é um pouco
da história. Quais são as imagens dessa história, imagens bíblicas mais enternecedoras? Aí cada um faz a sua escolha.